momento solene, desse culto de posse. Eu quero agradecer desde já pela vida de cada um aqui. E eu não posso deixar de confessar que eu estou com muita saudade de vocês. Estou com saudade dessa igreja, dessa cidade. E eu nunca vou esquecer de Canoinhas e muito menos de vocês. A Igreja Batista Central de Canoinhas é a minha oração. Que Deus continue fortalecendo vocês nessa nova etapa. E que vocês continuem sendo fiéis, como sempre foram. Fiéis a Deus, à igreja, ao pastor, ao evangelho. Que Deus continue abençoando vocês cada vez mais. Amém? Desde já, eu quero pedir perdão a essa igreja. Fez 3 meses que eu estou em São Bento e eu não consegui vir aqui visitá-los devido ao volume de trabalho aqui no qual eu estou engajado, tanto em São Bento, Santa Cecília, Campo Alegre. Eu não consegui durante esses 3 meses vir aqui, mas como eu sei que vocês são bondosos, eu sei que vocês vão me perdoar, né? Amém? Ainda bem, ainda bem. Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto muito precioso que fala do ofício pastoral e do cuidado da igreja. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Hebreus capítulo 13. Abra lá por gentileza. Hebreus capítulo 13. Eu quero fazer uma exposição de 2 versículos, que é o 7 e o 17. Abra lá, por favor, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 7 e verso 17. Eu não vou fazer a exposição de todo o texto, porque Hebreus capítulo 13, ele tem assuntos diferentes, são assuntos variados no capítulo 13 de Hebreus. Porque Hebreus é o seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 12, o escritor ele trata de teologia, ele trata de doutrina. Quando chega no capítulo 13, ele trata de prática. Ele coloca algumas questões práticas para os judeus cristãos, que têm variados assuntos, mas hoje eu quero me concentrar com um assunto que faz parte dessa solenidade. Falar sobre o ofício pastoral e o cuidado da igreja. Hebreus capítulo 13, verso 7, eu estarei lendo na Ara, Almeida Revista Atualizada. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E no verso 17 está escrito assim: obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. São 2 versículos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante das Escrituras, da Tua Palavra, e é com temor que nós nos aproximamos desse texto sagrado, e necessitamos de sabedoria para entender. Então que nesse momento o Espírito Santo do Senhor venha iluminar as nossas mentes para entender, discernir a palavra do Senhor, e aplica, Senhor, ministra aos nossos corações através dessas verdades celestiais. Nós oramos e nos submetemos à Tua palavra, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de falarmos do ofício pastoral e o cuidado da igreja, Hebreus é uma carta preciosa. Infelizmente nós não sabemos com exatidão quem foi o seu escritor. Alguns teólogos dizem que foi Paulo, por causa de alguns sinais internos dentro da carta, mas isso não é provado de maneira exata. Alguns dizem que foi escrito por Barnabé, Silas, Apolo, Lucas, Filipe, Priscila, Áquila, Clemente de Roma. Todos esses nomes foram sugeridos por alguns estudiosos sobre quem foi
que escreveu essa carta, mas nós não temos com exatidão como provar quem foi. O que nós temos convicção é que o Espírito Santo inspirou um homem de Deus para escrever essa carta, que é muito importante. Independente de quem seja o autor, sabemos que o Espírito Santo inspirou o autor e ele preferiu citar algumas doutrinas do Antigo Testamento a partir do texto grego, que é a Septuaginta, tá ok? Esse texto é quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, que era a principal língua naquela época. A data, quando lemos essa epístola, percebemos o uso do tempo presente. E vários textos sugerindo que o sacerdócio levítico, os sistemas de sacrifícios, ainda estavam em funcionamento quando a epístola foi composta. Então, talvez essa epístola foi escrita entre o ano 67 e 69, porque você vê nessa epístola várias referências do sistema sacrificial, do sacerdócio. Então há uma grande probabilidade que foi escrito entre o ano 67 e 69. Não foi escrito no ano 70 e nem depois, então no ano 70, a nação de Israel, a cidade de Jerusalém foi destruída por Tito Vespasiano, que era general, e depois foi promovido a imperador. Os destinatários, quem recebeu essa carta quem os recebeu foram os judeus cristãos. Os judeus que tinham abraçado a fé cristã. Os leitores originais falavam a língua grega e provavelmente usavam a Septuaginta. Eles conseguiam seguir os argumentos apresentados com base no Antigo Testamento e estavam interessados no templo, no sistema e sacrifícios e o sacerdócio do Antigo Testamento. E a carta aos Hebreus também fala de pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam sendo ameaçadas. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, versos 32 e 34, fala de várias pessoas que foram martirizadas, que estavam sendo perseguidas. Então nós entendemos que os destinatários, eles foram marginalizados, eles foram desprezados, porque eles passaram a acreditar que Jesus é o Messias prometido. Pois bem, qual é o propósito dessa carta? Podemos resumir essa carta, essa mensagem, a mensagem de Hebreus, em 4 títulos. Primeiro, a supremacia de Jesus. Essa carta fala que Jesus é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, é maior do que Arão. Segundo, essa carta fala do sacrifício de Jesus. Ele fala da esfera do sacrifício, a natureza do sacrifício, a singularidade do sacrifício e o cumprimento do sacrifício. Terceiro ponto, ele fala sobre a nova aliança em Jesus. Essa é a tese dessa carta, que diz que, uma vez por todas, fala do sacrifício único e suficiente de Jesus, construindo uma nova aliança. E o quarto ponto dessa carta fala sobre a disciplina de Jesus. Fala sobre a disciplina para aqueles que retrocedem, fala sobre encorajamento para aqueles que sofrem, e fala sobre correção de Deus para os filhos desobedientes. Então esses são os 4 pontos da carta aos Hebreus. Pois bem, diante dessa introdução, deixa eu chamar a sua atenção para a exposição do texto. No verso 7 que eu li, nós encontramos 4 marcas do ofício pastoral, ou 4 marcas que todo pastor precisa ter. Todo pastor precisa ter. Então são 4 marcas que falam do ofício pastoral, e são 4 marcas inquestionáveis que todo pastor precisa ter. Eu quero começar com isso. Eu quero começar com o ofício pastoral e depois eu quero falar do cuidado da igreja. E a primeira marca que eu encontro do ofício pastoral, ou a marca de um pastor, é o chamado. Porque o verso 7, olha só a parte A, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Aqui o escritor está dizendo o seguinte: olha, lembre-se dos pastores, dos líderes que discipularam vocês, que doutrinaram vocês. Algumas traduções antigas está assim: lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos líderes. E uma tradução mais contemporânea está: lembrai-vos dos vossos condutores. Quando ele fala
para os destinatários, judeus cristãos, lembrai-vos dos vossos pastores. Ele quer mostrar o seguinte, ó, lembre-se que os seus líderes que discipularam vocês, que falaram de Jesus para vocês, eles foram chamados para serem guias, pastores, líderes e condutores. O chamado. Amados, o chamado pastoral é um chamado peculiar e específico, que no qual Deus elege, escolhe alguns e dota com esse dom, com essa vocação. Eu não vou falar que é um dom especial ou vocação especial, porque isso vai nos colocar acima da igreja. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não advoga dizendo que os pastores são especiais porque estão acima do rebanho. Não, jamais. A vocação pastoral, ela é peculiar, ela é específica, colocando sobre nós alguns privilégios, mas também intensas responsabilidades que Deus colocou sobre os nossos ombros. E aqui o escritor está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembre-se daqueles que foram chamados para o pastorado e que cuidaram de vocês, evangelizaram vocês, discipularam vocês, doutrinaram vocês. O pastorado é um dom dado por Deus, como nos explica o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12. Ele diz assim: ele mesmo concedeu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O chamado é a primeira marca do ofício pastoral. Isso é tão lindo que o pastor batista britânico Charles Spurgeon, no século XVIII, ele falando sobre a exclusividade do ministério pastoral, ele falou assim: meu filho, aqui ele está falando com os seus alunos, seminaristas, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Eu concordo com ele. Deixar de ser pastor para ser político é se rebaixar. Com todo respeito, se tiver muito político aqui. Deixar de ser pastor para ser rei, para ser político, é rebaixar de posição. Eu concordo com o pastor Charles Spurgeon. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe, não se humilhe a ponto de se tornar um rei, que é o país. O chamado pastoral é peculiar. Ele é espetacular. Essa é a primeira marca. O ofício pastoral, chamado. Deus nos chamou para um chamado, para uma estrada, para repetir uma história que talvez poucos vão acreditar. Mas Deus nos chamou. Eu concordo com a declaração do pastor Martin Lloyd Jones, quando ele foi questionado sobre o porquê ele deixou a carreira brilhante de médico para ser pastor. Ele disse: para mim, a obra de pregar é o mais elevado, o maior e o mais glorioso chamado que alguém pode receber. Eu admiro esse homem porque ele deixou o alto escalão da equipe médica da família real britânica. Era o sonho dele de consumo fazer parte da equipe médica do rei ou da rainha, não lembro na época dele. Quando Deus o chama, ele deixa a carreira, ele deixa a formação, ele volta para o país de Gales, a nação dele, e ele volta para pastorear uma igreja na periferia do país de Gales. Uma igreja de mineradores, gente que trabalhava pesado, quebrando rocha. Ele disse: para mim, a obra de pregar é o mais elevado, o maior e o mais glorioso chamado que alguém pode receber. É isso que o chamado faz conosco. O chamado nos faz renunciar a tudo: carreira, diploma, formação, casa dos pais, a própria cidade, tudo para cumprir o chamado de Deus. E Lloyd Jones entendeu isso. Eu concordo com o pastor Billy Graham, que foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. Aí um presidente cogitou que iria trazê-lo para o ministério, queria fazer de Billy Graham um ministro.
fazia parte do alto escalão da política norte-americana. Aí ele falou assim: eu não deixarei de ser ministro de Deus para ser ministro dos homens. Não deixarei. Sabe por quê? Por causa do chamado. O chamado fala mais alto. O chamado arde do nosso coração. O chamado nos dá coragem de renunciar várias coisas nesse mundo, só para cumprir o chamado. Só para cumprir o chamado. Amém? É esse chamado que me fez deixar São Paulo e ir para Santa Catarina. E eu sei que é esse chamado que te fez deixar Minas Gerais para vir para Santa Catarina. É só o chamado que nos impulsiona a deixar a nossa zona de conforto, a deixar a nossa parentela, a deixar o nosso amado estado para falar de Jesus em confissão. É o chamado. Segunda marca, o ofício pastoral. Primeiro é o chamado. Segundo é o conteúdo. Porque a parte B do verso 7 diz assim: que vos pregaram a palavra de Deus. O escritor aqui está lembrando o seguinte: lembre-se do conteúdo. Aqueles que foram chamados, os pastores que pregaram para vocês, eles tiveram conteúdo. Eles ensinaram o quê? A palavra de Deus, as escrituras. O pastor é um homem chamado por Deus que deve ser altamente comprometido com as escrituras. Com as escrituras. É por isso que o apóstolo Paulo explica a necessidade de pregar a palavra de Deus em sua carta a Efésios, capítulo 4, verso 13 em diante. Ele continua dizendo assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro para qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induz ao erro. O pastor foi chamado de Deus, foi chamado por Deus, e ele precisa ter um conteúdo, a palavra de Deus, as escrituras. O pastor precisa conhecer as escrituras. 2 Timóteo 3,16 fala da inspiração das escrituras, é a nossa ferramenta de trabalho. E em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreve sobre a necessidade de pregar as escrituras. Quando de maneira solene ele escreveu assim, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreve assim: diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, porque depois virá o tempo, e esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso é tão sério, sobre a questão do conteúdo. O pastor precisa ter conteúdo, que em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, olha que Paulo fala: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, os pastores que presidem, que ensinam, eles deveriam ganhar muito mais, porque eles foram chamados para se afadigarem, para depositarem a sua vida nesse conteúdo que é a palavra de Deus. E Paulo é tão categórico que ele deixa bem claro que um dos sinais de um pastor, ele tem que ser apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2. Então Paulo destaca: quem foi chamado para ser pastor precisa ser apto para ensinar. Então essa é um sinal, como se fosse uma mola mestra na vida de um pastor. Aí, amados, conteúdo. Eu concordo com o pastor Hernando Dias Lopes quando ele fala do cristianismo brasileiro, e principalmente dos púlpitos
das igrejas evangélicas brasileiras, ele falou assim: o analfabetismo bíblico da nossa geração é a causa maior de um cristianismo aguado e sem consistência. Eu concordo com ele. Eu agradeço a Deus pelo fato de Deus estar te enviando para cá. Eu ouvi a sua pregação em Apocalipse. Eu agradeço a Deus que você é um pregador que prioriza a pregação expositiva e que tem seriedade com isso. Amados, nós precisamos de um avivamento nos púlpitos. Se não houver um avivamento nos púlpitos, não haverá avivamento na igreja. E o que vai promover avivamento aos púlpitos é quando os púlpitos voltarem para as Escrituras. É quando os pastores deixarem de ser coach para trazer palestra motivacional para as igrejas. É quando os pastores pararem de dar os seus testemunhos, ficar falando das suas vidas. E quando os pastores se concentrarem na pregação expositiva, lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto na vida do povo. É isso que sustenta a obra de Deus. Eu concordo com o Charles Spurgeon quando ele falou assim: a Bíblia, toda a Bíblia, mas nada mais do que a Bíblia é a religião da Igreja de Cristo. E nós precisamos fazer a mesma declaração de Lutero: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Conteúdo. O escritor está dizendo assim: lembre-se dos nossos pastores que foram chamados, e lembre-se que eles ensinaram para vocês a palavra de Deus. Lembra do conteúdo, lembra da comida, lembra do discipulado, lembra da teologia, da doutrina, lembra que os seus pastores vos ensinaram. É isso que vai sustentar vocês. Isso faz parte do ofício pastoral. Terceiro ponto do ofício pastoral: eu falei do chamado, falei do conteúdo, e agora eu falo do caráter. Porque na área está escrito assim, na parte C: observando-lhes atentamente o fim da sua vida. Ao meio da Revista Corrigida está escrito assim: atentando para a sua maneira de viver. A Nova Tradução Linguagem de hoje está escrito assim: pensem como eles viveram e morreram. A NVI está escrito assim: observem o resultado da vida que tiveram. A Nova Almeida Atualizada diz assim: observando-lhes atentamente o resultado da vida. Aí a Bíblia, a Mensagem, que não é uma tradução, é uma paráfrase, o pastor Eugene Peterson, ele parafraseou esse versículo assim: tenham consideração para com pastores que deram a vocês a palavra de Deus. Observem como eles vivem e permitam que a fidelidade deles ensine vocês. Olha que lindo. Caráter. Caráter tem a ver com a nossa devoção, tem a ver com o nosso exemplo, tem a ver com a nossa fidelidade. E o escritor diz assim: observe atentamente a vida desses homens. A pergunta é: observar o quê? O que vocês precisam observar em nós? O marido que somos, o pai que somos, o cidadão que somos e o discípulo que somos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. Quando eu cheguei aqui em Canoinhas, em 2018, a gente não tinha lugar ainda, a gente tinha casa, foi alugada, começou a igreja, e eu fui na Praça Lauro Miller para fazer amizade. Comecei a tomar chimarrão com algumas pessoas aqui de Canoinhas, e eu fiquei muito assustado, porque mesmo eu não perguntando, eu não perguntei nada, eu fiquei muito assustado o que os cidadãos de Canoinhas falavam dos pastores que já passou aqui em Canoinhas. Eu fiquei muito assustado. Uns diziam que tal pastor agrediu a esposa, outros diziam que tal pastor assediou algumas mulheres na cidade, outros me diziam que tal pastor tinha desviado dinheiro do sei da onde, outros pastores tinham dividido igreja, rachado igrejas, e esse era o tema na boca dos ímpios, sobre os pastores que passaram por Canoinhas e região. E eu fiquei assustado. Meu Deus do céu.
Conta a história triste, falando da minha classe, a classe pastoral. Aí eu tremi. Eu pensei assim, Deus me enviou aqui, eu preciso fazer diferença. Caráter. Anos atrás, uma revista de grande circulação nacional fez uma pesquisa sobre as classes mais desacreditadas do Brasil. As classes mais desacreditadas no Brasil. A primeira classe não é novidade. A classe mais desacreditada do Brasil são os políticos. É a classe mais desacreditada, independente quem é, independente do partido, independente da ideologia, independente. É a classe mais desacreditada do Brasil. Tanto do Brasil como da história da democracia brasileira. Os políticos é o grupo mais desacreditado do Brasil. Em segundo lugar, a polícia. É o segundo grupo desacreditado. Eu sei, eu testifico, eu sei que a polícia aqui em Santa Catarina é muito organizada. Agora, se você viajar comigo nesse Brasil continental e ver o que eu já vi, você vai ver que a polícia realmente é desacreditada no Brasil. Dá uma volta comigo lá em São Paulo. Dá uma volta comigo lá no Rio de Janeiro. Você se sente seguro. Não por uma questão de eficácia, mas é questão de corrupção. E em terceiro lugar, a classe mais desacreditada são os pastores. Os pastores. Na pesquisa não estava nem os padres. Nas pesquisas não estava nem quem é pai de santo. Na pesquisa estavam os pastores. A terceira classe mais desacreditada do país. Eu sei que é por causa do neopentecostalismo, dos pastores que ficaram milionários, ludibriando a fé das pessoas, mas a gente acabou recebendo a culpa. A reboque. Caráter. Em 1 Timóteo 3,7, Paulo falou assim, falando do pastor, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Caráter. Que Deus nos ajude. Que Deus preserve o nosso caráter. Certa vez, lá na minha cidade natal, lá em Campinas, tinha um seminarista que ele ia ser examinado pelo concílio da igreja, dos pastores. Aí o pastor daquele seminarista falou assim, olha, eu não vou pedir seu concílio agora, eu preciso fazer uma pesquisa. Sabe o que esse pastor fez? Ele foi lá no trabalho desse seminarista e perguntou para o patrão, patrão, como é a vida desse cidadão? Aí o patrão, não, ele é muito bom, ele é honesto, ele é pontual, ele é produtivo, é um dos melhores funcionários que eu tenho aqui. Aí o pastor chegou na esposa do candidato, como ele é na casa. Aí ela confirmou, não, ele é um bom marido, ele é um bom pai. Esse pastor, não satisfeito, sabe o que ele fez? Ele foi no bairro do seminarista e perguntou para os vizinhos, ô vizinho, tal fulano é seu vizinho, né? Fala para mim, qual é o comportamento dele aqui no bairro? Aí os vizinhos testificaram, não, ele é um vizinho muito bom, nunca tivemos problema com ele, ele é generoso. Aquele pastor, ele estava testando o caráter daquele seminarista. E convencido, ele pediu o concílio daquele seminarista. Caráter. Eu acho que até hoje, esse tipo de critério deveria ser feito. Até hoje. Caráter. É tudo que nós precisamos. Em quarto lugar, eu falei que do chamado, do conteúdo, do caráter. Quarto lugar, convicção. Porque ele fala assim no verso 7, imitai-lhes a fé. Uma outra tradução diz assim, imitem a fé que tiveram. O pastor não pode ser um homem inconsistente, ele precisa ter convicção. Convicção. É por isso que Paulo, em Atos capítulo 20, verso 24, ele falou algo que Lucas registrou. Paulo falou assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Convicção. Convicção.
Ele era tão convicto que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11 e 12, ele escreveu assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Convicção. E ele tinha tanta convicção que na mesma carta, capítulo 4, versos 6 e 8, parece que ele está se despedindo. Ele fala assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Convicção. Convicção de que Deus nos chamou. Convicção que Deus vai cuidar de nós. Convicção que Deus vai nos guiar. Convicção. Amém? 4 marcas do ofício pastoral: chamado, conteúdo, caráter, convicção. Mas daí entra o cuidado da igreja. Interessante que o escritor, ele fala dos pastores para lembrar deles, mas depois ele fala da igreja, da comunidade dos discípulos, no verso 17, quando o escritor escreveu assim: obedeça aos seus pastores e sejam submissos a eles, pois velam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Isso aqui é um conselho, gente. E tem 3 conselhos aqui para a igreja. Primeiro, obedeça e submeta-se a pastores fiéis. Obedeça, submeta-se. Isso é muito importante. Não adianta você pedir aconselhamento para o pastor e querer fazer as coisas do seu jeito. Você está desobedecendo, por mais que seja um conselho. Obedeça. Submeta-se ao seu pastor. Graças a Deus, uma coisa que eu posso falar, Marcelo, que essa igreja é uma igreja muito respeitosa. Sempre me respeitando. Sempre. Graças a Deus. Essa é a minha experiência com o campo catarinense. O respeito das ovelhas. Sempre me respeitaram, sempre me obedeceram. Graças a Deus. Então continue obedecendo, se submetendo. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo exposta, o aconselhamento está sendo oferecido. Obedeça. Obedeça. Quando nós ouvimos um conselho pastoral, mas nós decidimos viver a nossa vida de maneira fria, de maneira secular, a gente está desobedecendo a Deus e a orientação do pastor. Então obedeça. Obedeça. Esse é o cuidado da igreja. Obedeça, em segundo lugar, obedeça porque Ele cuidará de vocês. Pois a Bíblia fala: pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar conta. Quando ele sugere isso, como quem deve, ele está sugerindo o seguinte: é como se o pastor um dia vai prestar conta sobre a vida das ovelhas, sobre as almas das ovelhas. Então obedeça, porque Ele cuidará de vocês. Ele vai cuidar, Ele vai visitar, Ele vai aconselhar, Ele vai repreender, Ele vai puxar a orelha, Ele vai dar uma bronca. Ok? Obedeça, porque Ele cuidará de vocês. Terceiro, obedeça para que o ministério pastoral seja motivo de alegria e não de desgosto. E não de desgosto. Quando a igreja não obedece, quando a igreja não se submete, quando a igreja é desinteressada, o ministério de um pastor se torna um desgosto, se torna um peso, se torna amargo. Quando ele não vê seriedade no povo em relação à palavra de Deus, quando ele não vê mudanças, porque os crentes não querem mudar, isso se torna um desgosto. Aí nós passamos a pastorear gemendo mesmo. Gemendo de angústia, aflição, dor, frustração. Isso é tão terrível que eu vi uma pesquisa tempos atrás,
que vários pastores estão deixando o ministério pastoral. Porque muitos deles estavam gemendo. Muitos deles estavam pastoreando algumas igrejas que nem deveria ter o nome de igreja. Era qualquer coisa, menos igreja. Se torna um peso. Então obedeça para que o ministério pastoral seja um motivo de alegria. Alegria. Gente, é muito bom pastorear um povo, no qual você se alegra com esse povo, porque esse povo está interessado em Deus. Sabe o que nos deixa mais alegre? É quando a gente vê o povo apaixonado por Deus, interessado, desejando a Deus. E não vivendo uma vida fria, secular, pagã. Sabe? Vive uma vida pior do que o pagão e está dentro da igreja. Sabe? Isso nos faz gemer, isso dói no nosso coração. Isso dói. A gente só não manda embora por uma questão de educação e temor. Mas quando a gente vê o estado de alguns crentes, o nosso coração geme. Geme. Mas o que traz mais alegria é quando você vê um povo desejando a Deus, obedecendo a Deus e vivendo para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Esse é o cuidado da igreja. Que a igreja de Canoinhas continue manifestando esse cuidado. Amém, amados? Amém. Então que Deus abençoe Marcelo, pastoreando esse povo, que Deus continue abençoando essa amada igreja. Essa amada igreja. Vamos orar? Encerrando esse sermão. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que nos fortalece, que nos instrui, que nos guia. Ajuda-nos, ó Deus, como pastores, a cumprir esse ofício. Nós dependemos, ó Deus, do poder do Espírito Santo, agindo em nossas vidas. Então ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis. Sabemos que não conseguimos sozinhos. Nós dependemos de Ti, Pai. E abençoe, Pai, a igreja de Canoinhas, cada igreja representada aqui. Que cada igreja possa ser um vaso de bênçãos na vida dos seus pastores. Que eles possam obedecer, que eles possam se submeter, que eles venham se sentir cuidados. Que a vida deles, para nós, seja motivo de alegria. Nós oramos, ó Deus, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu peço um pouco da sua atenção, da sua paciência. Eu tenho 2 documentos oficiais que precisam ser lidos, que faz parte da solenidade do culto de posse dessa noite. Primeiro eu quero ler o termo de posse, tá, do nosso irmão que será empossado. Eu preciso ler esse termo de posse. Ele foi elaborado segundo o Estatuto da Igreja, segundo o Código Civil brasileiro e segundo os princípios também das Escrituras. Eu peço a sua paciência para você ouvir o termo de posse e depois vai ter um documento que o próprio Marcelo vai estar lendo para nós, para poder ser empossado. Então, termo de posse pastoral, pastor Marcelo Ferreira da Silva, Igreja Batista Central de Canoinhas, termo de posse no cargo de pastor missionário, de missionário. Só falando para vocês que o nosso irmão, ele está sendo enviado aqui como missionário, e ele vai estar atuando na nossa igreja como missionário, nesse campo missionário, e a igreja mãe é a primeira igreja batista de São Bento do Sul, tá ok? Porque vocês sabem que a igreja de Canoinhas passou a ser congregação ou filial, se você quiser entender, da igreja de São Bento. Diz assim: ao 24 dias do mês de janeiro do ano 2026, nas dependências da Igreja Batista Central de Canoinhas, IBCC, com tal CNPJ, organização religiosa fundada em 15 de março de 2022, pessoa jurídica de direito privado, entidade civil de caráter religioso sem fins lucrativos, com sede à Rua Duque de Caxias, número 345, bairro Centro, município de Canoinhas, reunida em culto solene em conformidade com deliberação
de sua instância competente nos termos do Estatuto Social vigente, foi formalizada a posse ministerial do obreiro abaixo qualificado. Primeiro, da identificação do empossado. Toma posse do cargo o pastor missionário da IBCC, o senhor Marcelo Ferreira da Silva, brasileiro, casado, natural de Entre Rios, de Minas Gerais, nascido em 8 de março de 1981, portador da identidade civil e CPF, tal número. Missionário enviado pela Primeira Igreja Batista em São Pedro do Sul, como vínculo ministerial à Igreja Batista Histórica de Conselheiros de Caxias, Lafayette, e a Convenção Batista Reformada do Brasil. Doravante residente domiciliado, Rua Duque de Caxias, 345, bairro Centro, município de Canoinhas. É casado com Vanderleia Tatiana da Glória Rodrigues e pai de Jasmin Kistler Silva Rodrigues. Possui pós-graduação em Teologia Sistemática pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Hunter Jumper, cursos de pregação expositiva, hermenêutica bíblica e teologia. Encontra-se matriculado no curso de teologia da Escola Charles Spurgeon, desde 16 de 10 de 2025. Exerce ministério cristão aproximadamente há 9 anos, com chamado pastoral formalizado em 2023 pelo Concílio da Convenção Batista Reformada Brasileira. Segundo, do fundamento estatutário e legal. A presente posse fundamenta-se nos artigos 29 a 35 do Estatuto da IBCC, que rege o Ministério Pastoral. No artigo 29, que dispõe que o pastor missionário ou obreiro será convidado pela igreja e empossado pelo pastor presidente. No artigo 30, que estabelece que o ministério será exercido na qualidade de auxiliar do pastor presidente. Nos artigos 12 e 13, que rege a competência e funcionamento da Assembleia Geral. Nos artigos 44, 54, 59 e 60 do Código Civil Brasileiro. Nos artigos 5º da Constituição Federal. Terceiro, da natureza do cargo e do vínculo institucional. O empossado assume o cargo de pastor missionário da IBCC na condição de missionário enviado e supervisionado pela Primeira Igreja Batista em São Bento do Sul. Tá? Obreiro auxiliar do pastor presidente da Igreja de São Bento e ministro cooperador da Convenção Batista Catarinense. O presente ministério também mantém um vínculo institucional simultâneo com a Igreja Batista Central de Canoinhas, a Primeira Igreja Batista de São Bento do Sul e a Convenção Batista Catarinense. Dos critérios obrigatórios de regularização ministerial, o empossado compromete-se formalmente a concluir o curso de complementação no Ministério da FAMAPAR, aguardar o prazo mínimo de 2 anos para ser examinado em concílio, visando ao exercício do pleno do Ministério Pastoral, conforme as exigências da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Caminhar institucionalmente com as entidades convencionais, a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Catarinense e com a Associação de Igrejas Batistas do Planalto Norte, a AIBAPLAN. Submeter-se integralmente à supervisão espiritual e doutrinária, administrativa e ministerial da Primeira Igreja Batista em São Bento, enquanto durar o presente vínculo missionário. Das atribuições, compete ao missionário, por delegação do pastor presidente, auxiliar na liderança espiritual da igreja, ministrar a palavra de Deus, organizar e cooperar na programação da igreja, aconselhar os membros e cooperar com a diretoria e com a igreja. Da vigência, o presente termo em vigor em 24 de janeiro de 2026, por prazo indeterminado, enquanto bem servir a critério da igreja, conforme o artigo 29 do Estatuto. Amados, esses são os critérios, tá bom? Da igreja mãe para com o nosso novo missionário, que vai tomar posse nesse momento. Eu quero convidar o nosso irmão Marcelo. Eu não sei, eu pedi para o irmão só me emprestar a caneta, por gentileza. Obrigado. Ele vai estar assinando o termo de posse. Por gentileza, quem estiver preparado, tire fotos.
E agora, solenemente, ele vai estar lendo a ata de posse. Ele vai estar lendo e assinando nesse momento. Boa noite a todos. Ata de posse, Igreja Batista Central de Caminhas, PCC. Ata do culto solene de posse do pastor missionário, pastor Marcelo Ferreira da Silva. Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2026, às 19 horas, na dependência da Igreja Batista Central de Caminhas, situada na rua Duque de Caxias, no número 345, Centro, Caminhas. Realizou-se o culto solene de posse do pastor missionário Marcelo Ferreira da Silva. A cerimônia foi presidida pelo pastor Rodrigo Barbosa de Oliveira, pastor presidente da PIBS e BCC, em conformidade com o artigo 29 do Estatuto da Igreja. Foi registrado que o pastor Marcelo Ferreira da Silva é missionário enviado pela primeira Igreja Batista em São Pedro do Sul. Assume o pastorado da IBCC como obreiro auxiliar do pastor presidente, conforme o artigo 30 do Estatuto. Manterá vínculo institucional com a Igreja Batista Central de Caminhas, PIBS-BS e CBC. O pastor presidente procede à leitura do termo de posse, que foi aceito publicamente pelo empossado. Ficou consignado que o pastor missionário se compete a, número 1, primeiro, concluir o curso de complementação na PAPAPA. Segundo, aguardar o prazo de 2 anos para exame de concílio segundo a OPBB Santa Catarina. Terceiro, caminhar com a CBB, CDC e a AIPAPLAN. Quarto, submeter-se à supervisão da PIBS-BS. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi assinada pastor Rodrigo Barbosa de Oliveira, Ageniro Irineu Izebeto e pastor Marcelo Ferreira da Silva, e secretário da IBCC. Agradeço aos irmãos. Uma cópia vai ficar com a congregação de Canoinhas, ok? Outra cópia vai ficar com a igreja mãe, ok? Antes de fazer a oração de posse, eu quero agradecer a comissão dessa congregação, dessa igreja, que trabalhou muito bem. Eu falei lá em São Pedro que Deus foi muito misericordioso, que em 3 meses Deus nos enviou o Marcelo. Nós recebemos 5 currículos, 5, né? Desses 5 currículos, o Marcelo ele foi selecionado, ele foi avaliado e ele foi aprovado, né? Tanto pela congregação como pela igreja mãe. Ele tem o perfil da Igreja Batista Central de Canoinhas. Então, quero agradecer a comissão, que trabalhou muito bem, pesquisando, investigando, perguntando, entrando em contato com os pastores do Marcelo lá em Minas Gerais. Fizeram um excelente trabalho mesmo. Então vocês estão de parabéns. Como é bom saber que uma congregação ela está tão estruturada, correspondendo com esses trabalhos de maneira excelente, né? De maneira excelente, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, sem deixar nenhuma brecha. Então vocês trabalharam muito bem a comissão dessa igreja. Bom, solenemente eu vou convidar o pastor Marcelo, que vem aqui à frente. Eu quero convidar os pastores, o pastor Ayrton, nosso pastor jubilado, que vem aqui à frente. Quero convidar o pastor Eric, o nosso secretário executivo da Ordem dos Pastores, aqui da nossa Santa Catarina. E vamos orar, empossando o Marcelo como responsável por essa obra missionária. E vamos orar pela vida do nosso
do nosso irmão. Quero convidar o Marcelo. Vamos orar. Quero convidar a igreja se coloque em pé. Vamos orar pelo nosso amado Marcelo. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Deus, e o Senhor nos chamou para o santo ministério. Eu te agradeço pela vida do Marcelo, por tudo que o Senhor fez na vida dele, ali em Minas Gerais. O Senhor o chamou, o Senhor o converteu, o Senhor o chamou para o santo ministério. Ó Deus, que o Senhor use a vida dele para a glória do Senhor, aqui no campo de Santa Catarina. Eu te agradeço, Pai, pela humildade dele em se submeter aos critérios da Convenção Batista Catarinense e aos critérios da Ordem dos Pastores Batistas desse Estado. Que o Senhor o abençoe, Pai. Que o Senhor o use para a glória do Senhor nessa igreja e nessa região, para que outros venham conhecer o Evangelho. Então, ó Deus, que o Senhor possa equipá-lo, que o Senhor possa fortalecê-lo nesse santo ministério. E em nome de Jesus, nós o empossamos ao ministério e o colocamos em tuas mãos, e assim fazemos, e assim ele será empossado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos irmãos que têm me recebido, ter acompanhado a minha esposa, a minha Leia. Ela não está aqui no momento, e a Amelia ela está lá agora, dia 7 de março, fazendo uma viagem para 7 dias, e vou retornar para o lugar daqui. Até quando o Senhor determinar, que o Senhor determinar que seja para o resto da vida cristã. Obrigado também aqui ao pastor Rodrigo, Leite, que me receberam, nos aconselharam, e nos instruíram naquilo de conversa, Estado. São pessoas extremamente sofistas. O Senhor os abençoe e guarde. Continue auxiliando o trabalho que o Senhor faz. E o início da jornada do pastor, quando ele começa a plantar a igreja, a igreja é plantada. O trabalho já foi feito, mas plantar a igreja é um dos trabalhos mais difíceis do pastor. Meu pai fez o foco da última crescida. Ele disse que a Bíblia, essa é a jornada que o pastor Rodrigo teve, e ainda continua perdendo alguns lugares. Mas, bem, queria que os irmãos me acompanhassem em 1 João. Pastor Rodrigo aqui, 1 João capítulo 4, nós vamos ler, não vou expor, né? Nós vamos ler o versículo 7 ao 10. Depois nós vamos ler o versículo 19. Aqui nós vamos tratar que o apóstolo João, cada um dos seus filhos, seus irmãos, envia a carta, e ele caminha essa carta para que esses irmãos possam, 1 João, capítulo 4, versículo 7, ao 10, depois do versículo 19 a 21. E ele é como se fosse um pastor, sendo um pastor, encaminhando a carta, mesmo que houvesse prescrito um pastor lá, para ler de forma horizontal. Todos iam receber aquela mensagem, teriam que entender aquilo. Não vai haver texto, mas vamos entender. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. E a Deus enviar seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Agora, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Ora, Deus da parte dele, este mandaré, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E é isso que o apóstolo João faz com a igreja. Não importa se naquela carta, naquela igreja, ele manda com uma igreja sem tipo, uma igreja, ou é os galos, era uma igreja madura, e ele diz o seguinte: seja o pastor, e entender essa carta, ou fosse para a congregação. A característica de uma igreja saudável é que os irmãos devem amar uns aos outros. Porque se Deus nos amou, e a manifestação do amor de Deus, como ele manifesta o amor, lembrando que o amor não é um sentimento, é uma ação. E a forma de saber que Deus amou esse mundo é que ele deu o seu filho. A manifestação do amor de Deus é o próprio Filho de Deus morrendo por nós. Então aqui ele vai e complementa nos últimos versículos. Como vocês, os que estão com o dia de hoje, a igreja moderna do dia de hoje, pode dizer que é o Deus que não vê, mas não ama o seu irmão naquele meio. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu poderia aqui parafrasear tudo do Evangelho de João. Mas esse resumo, para mim, é a mensagem para a igreja, como disse o pastor Rodrigo, do avivamento. Primeiro ele começa com a palavra de ser. E agora, transmitindo aos irmãos a seriedade e a forma de ser que uma igreja é saudável. O amor de Deus deve ser manifesto no perdão. Ele tem que ser uma atitude, um sentimento, não palavras. O senhor também disse. Nós podemos falar que amamos a Deus apenas da pouco para fazer, é claro. Mas se o nosso coração não estiver nele, não estiver longe dele, a nossa vida tem que refletir o sacrifício de Cristo por nós. O nosso amor tem que ser visto, observado. Mas, por exemplo, o pastor Rodrigo trouxe. Naquela praça, os símbolos falam mal de nós. Mas os próprios ímpios têm que ver que nós teremos conhecido o amor tem um perdão. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, irmãos. E também agradeço, irmãos, todos aqueles que estão aqui presentes, os pastores, o pastor Rodrigo, os irmãos que receberam ele. E a minha responsabilidade como pastor para essa igreja é ser um pastor vivo. O Senhor me diz, a glória de Deus pode ser manifesta através da história. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos ser mais.